Até hoje eu percebo que algumas pessoas têm dificuldade de entender e separar um personagem moralmente errado de um personagem ruim. O fato de um personagem ser uma pessoa má, que faz coisas ruins ao longo da história, não impede alguém de achar que ele seja bem escrito, ou até mesmo de gostar. Tem gente que legitimamente se incomoda quando vê que alguém gosta de um vilão como o Homelander, por exemplo, sem conseguir entender como a pessoa consegue gostar. Em obras de entretenimento, muitas vezes o fato de ser um agente do caos e ter uma personalidade mais carismática e manipuladora é o que faz as pessoas gostarem, porque humanos naturalmente gostam de ver na ficção o que não gostariam de ver na realidade em alguns aspectos. E isso não vale apenas para vilões, e aí alguns possuem mais dificuldade ainda de entender. O fato de uma série ser protagonizada por um ser humano ruim não impede que ele seja bem escrito. Depende de como isso vai ser executado. Se o autor vai querer romantizar suas ações, se vai querer passar pano para elas, ou vai simplesmente tratar ele como uma pessoa falha, trabalhando esses efeitos e como eles afetam o mundo ao redor. Eu entendo que para algumas pessoas existem limites de um conteúdo que um personagem possa ter que não ofenda ela. Tipo, uma pessoa comum consegue acompanhar várias temporadas de um serial killer como um Dexter e achar ele carismático, acompanhar o dono de um império de drogas como Walter White, obviamente por suas qualidades como personagens, mas também pela sociedade normalmente conseguir relativizar mais crimes desse porte do que pedo, assédio, crimes sexuais no geral. Ter esse limite pessoal, que até eu tenho dependendo do nível, é normal. O problema é querer limitar a arte também. Existe a possibilidade de uma arte ser desconfortável e boa. Acho música uma mídia boa para mostrar isso. O que mais tem é banda de rock polêmica nesse sentido como Nirvana, ou rappers como Tyler que tinham letras homofóbicas, mas que não faziam dele homofóbico necessariamente. É uma questão de propósito artístico e execução. Então, personagens problemáticos não são automaticamente ruins. Tem um exemplo recente bom do Shiki de Tsukihime, que é um adolescente muito perturbado, mas que funciona por questões que eu vou comentar ao longo do vídeo quando for comparar com Rudeus. Só queria falar rapidamente sobre isso, pois o meu intuito não é resumir a minha crítica a Mushoku Tensei a simplesmente ficar apontando que pelo personagem principal ser assediador e pedófilo é ruim. O meu primeiro contato com Mushoku Tensei foi justamente quando saiu o primeiro episódio no início de 2021. Eu nem lembro se cheguei a terminar na época, porque quando eu percebi que o Rudeus era esse personagem pervertido, que reencarnou e já queria apalpar os peitos da nova mãe, não tive paciência. Eu já estava impaciente para esse tipo de coisa em anime de temporada. Mas antes de assistir esse episódio, eu já sabia sobre a fama que a obra possuía no meio, pois ela é considerada como um dos grandes nomes de influência nos secais modernos e suas ramificações junto com Sao, mais especificamente dentro dos Naurokei e Sekai. E Sekai é sobre um personagem principal socialmente recluso morrendo normalmente atropelado por um caminhão e reencarnando em outro mundo, onde acaba conseguindo algum poder que torna ele um prodígio. Mushoku não foi o primeiro a ser lançado, mas ele foi o primeiro a se popularizar dentro dos sites de web novels após começar a ser publicado em 2012. Então, resumidamente, todos os isekais atuais que seguem essa premissa, que são a maioria, só existem graças a Mushoku Tensei. Por conta dessa relevância, eu acabei ficando motivado a voltar e dar mais uma chance para a adaptação, que até demorou bastante para sair e saiu num momento de grande saturação de histórias como essa, então isso até acabou prejudicando um pouco a minha experiência. A nova Mushoku não é clichê porque ela foi uma das pioneiras, mas o anime de Mushoku meio que é porque foi lançado muito tempo depois. Porém, existe um gap de 2021 a 2025 que foi quando eu voltei a assistir, e nesse período eu acabei sendo atingido pelas várias discussões em torno do Rudeus e como o anime usava o seu caráter, no mínimo, duvidoso, ao longo dos episódios. E eu percebi que na maioria das vezes eram discussões bem rasas que não discutiam a verdadeira questão. Não é sobre a ideia de ter um protagonista assim, é sobre a execução disso. Vejo que muitos fãs da obra defendem o Rudeus, argumentando que por ser uma pessoa falha, ele é um protagonista diferente do comum e isso já o tornaria bom. Mas é uma afirmação que não se sustenta, uma vez que sim, existem exemplos claríssimos de como isso não faz sentido, como o Kaifuku. O fato de ser um personagem com caráter falho, teoricamente humaniza mais ele, mas ser mais ou menos humano não é uma qualidade inerente. Antes de começar a falar de fato sobre o Rudeus, quero falar mais sobre os outros elementos do anime, mas antes disso, preciso avisar que eu assisti apenas a primeira temporada e dificilmente vou continuar. Com isso, já dá pra imaginar que eu não gostei muito. Sei que alguns podem vir dizer que depois o personagem e a obra melhoram muito, mas como essa temporada adapta 6 volumes a novel, eu imagino que seja conteúdo o suficiente. A introdução é um momento tão importante quanto qualquer outro. Se ela é ruim,
o restante também vai ser afetado, ainda mais quando se trata de um enredo linear e de uma introdução que já estabelece e falha em muitos aspectos essenciais para um desenvolvimento funcionar. Dito isso, Mushoku Tensei é um anime que mostra a reencarnação de adulto de 34 anos, isolado que sofria bullying, batia pra CP e acabou tendo uma nova chance de vida no mundo mágico, fantasioso, medieval, as características basilares dos sekais recentes. Pessoalmente, eu não aguento mais esse cenário padrão de Sekai, porque é quase tudo sempre idêntico, a cultura, o visual, as raças, o sistema de poder. Mushoku não é diferente, você tem a magia que se sustenta através de encantamentos com hierarquias bem definidas. Essas magias são elementais, de cura, a grande variedade de raças de seres se resume a elfos, demônios com aparências humanas, reis demônios, deuses, dragões, tudo é muito básico em questão de ideias. Não existe uma particularidade nesse universo que seja exclusiva de Mushoku, algo como Scaflone, por exemplo, que também se passa no mundo medieval mágico, relativamente comum, mas tem os megas que lutam com espadas como característica única, ou Junikokuki, que mesmo sendo fantasioso é mais pé no chão e foca mais nas relações entre humanos e outras raças que se caracterizam pela mistura de aspectos humanoides e bestiais. Falta uma ideia nova para esse mundo, que talvez apareça mais pra frente e eu não sei, mas a impressão deixada nesses dois cursos é de que o mundo é extremamente desinteressante e isso atrapalha um ponto que é muito trabalhado nesse início, que é o world building. O mundo do anime faz sentido, existe uma coerência no sistema de magia, em como as raças se comportam, você recebe posteriormente explicações do porquê algumas são tão odiadas como o Super. É bem organizado. Mas o que adianta ser um universo organizado se esse universo não se arrisca em nada? É o básico bem organizado. Contanto, Mushoku Tensei acerta bem na apresentação desses conceitos, tudo acontece naturalmente. O primeiro contato Rudeu se dá pelo fato de ser um adulto no corpo de um bebê, curioso para descobrir sobre o novo mundo, mas como ele ainda é um bebê, precisa gradualmente aprender a ler e a entender o conteúdo dos livros, então as informações sobre como a magia funciona nos são apresentadas gradualmente conforme o seu aprendizado e crescimento. E quando ele de fato consegue concretizar o encantamento, é o momento que a história apresenta uma personagem que tem mais conhecimento sobre isso para ensinar o Rudeus. E os ensinamentos não são um vômito de lore, são aulas normais que você imaginaria para assuntos comuns do nosso mundo, diálogos críveis. Além disso, ao apresentar a Roxy, que é uma demônia, é aberta uma nova ramificação de aprendizado sobre essa raça, que vem a ser trabalhada quando Rudeus e os outros são teleportados abruptamente para o continente dos demônios, onde conhecem os pais da Roxy. Mesmo que, teoricamente, tenha sido abrupto, já que literalmente só são teleportados do nada para o continente, em nenhum momento há o sentimento de que isso só está acontecendo porque o anime precisa te revelar informações. É só uma consequência natural de outras ações do personagem principal que nem se relacionavam com a Roxy diretamente, e a estadia deles dentro desse continente não parece ser desconectado do resto do mundo mesmo tendo sido abrupta, pois o anime deixa claro que faz parte do restante desse lugar apresentado, uma vez que dá a perspectiva da Roxy indo para o continente por outros motivos diferentes. O fato do anime também mostrar às vezes outras perspectivas além da principal, faz com que os outros personagens de fato pareçam vivos, não são apenas peças que se mexem só quando a peça principal se move, eles possuem algum tipo de agência. A Roxy, o Rudeus e o Paul possuem 3 visões e vivências completamente diferentes naquele lugar até convergirem entre si. Quanto aos personagens secundários, eu acredito que aí o anime já falha um pouco mais. São pouquíssimas que eu consigo ver algum valor, a maioria é bem básico. A Roxy só vem a ter algo que a caracterize, além de ser a mestra do Rudeus, quando descobrimos que não tem telepatia como os outros demônios, e isso é bem breve durante o episódio. A Ares segue o arquétipo de garota irritada que usava raiva para esconder inseguranças. A Sylvia é a típica garota inocente e nada além disso. A Gislaine é a personagem brutamonte e burra sem discernimento. A maioria se resume a esses arquétipos e não se aprofundam tanto. Só 2 personagens eu realmente consegui ver algum valor, o Paul e o Rudyard. O Paul é mais interessante porque é falho como Rudeus, e o anime se sai até melhor trabalhando essas falhas nele do que no próprio filho. O Rudyard é interessante por simplesmente ter mais propósito que os outros, ele já começa quebrando a expectativa criada sobre o Super logo nos primeiros episódios, depois descobrimos por que eles ganharam uma fama ruim, descobrimos que o objetivo dele é acabar com essa fama ruim, descobrimos que ele é alguém muito preto no branco, se tratando de bem e mal, às vezes não conseguimos saber quando de fato se deve matar alguém, existem muitas camadas pelo menos, fora os paralelos com o Rudeus, que também são interessantes, mas que eu vou deixar para comentar depois. Outro problema do elenco são os designs. Visualmente, o mundo de Mushoku é bem sem graça e pior ainda nos personagens. O que é o design daquela Shirika, a imperatriz do reino dos demônios? Parece um design unicamente feito para agradar fetiches de pessoas esquisitas que gostam do anime. O design da Gislaine, que também, com todo respeito, é só para agradar outro tipo de fetiche.
Os outros personagens são mais normais, mas aí o problema é até esse, serem realmente só normais. Não existem tantos detalhes que diferenciem eles. Até são desenhadas de jeitos diferentes, por exemplo. Então não é tipo One Piece que todo mundo tem o mesmo rosto, mas só falta mais substância pra aparência no geral mesmo. O ritmo do anime é outra questão complicada, porque como eu disse antes, a maioria dos conceitos é apresentado de maneira gradual, mas não significa que é dado tempo suficiente para algumas coisas. Por exemplo, a relação de mestre e aluno de Roxy com o Deus. A personagem fica literalmente só 2 episódios ensinando coisa pra ele antes de se separarem. Os anos iniciais da vida do protagonista passam rápido demais, sendo que teoricamente deveriam ser os mais importantes para apresentar melhor o ambiente da família. Na despedida entre os dois, o anime tenta fazer algo emocionante com a música dramática de fundo, mas não funciona porque o tempo de apego do Rudeus é muito distante do nosso nos episódios, não dá pra sentir o que ele sente. Outro ponto menor, mais importante de comentar, é sobre a produção. Quanto à animação, não tem muito o que reclamar, é um anime bem fluido e com um bom trabalho de detalhes em momentos pequenos, mas eu sinto que a direção deixa a desejar em vários momentos sem conseguir entregar sentimentos que deveria, especialmente na primeira parte. A própria despedida da Roxy tem só a musiquinha dramática de fundo pouco efetiva. A forma como ela coloca inserts do eu antigo do Deus é insuficiente. O único momento nesses 23 episódios que eu de fato fiquei impressionado foi no Turning Point. Os Turning Points são episódios marcantes que mudam o rumo que a série toma em determinados momentos. Especificamente, os da reta final da primeira temporada foram os que mais me marcaram. O episódio 21 marca o encontro de Rudeus, Ares e Rudyard com Orsted, o deus dragão que derrota todos facilmente depois de termos visto uma significativa evolução deles ao longo do continente dos demônios. O Rudeus chega a morrer praticamente, foi salvo pela interação que começou a ter com o humano deus. A direção desse confronto foi perfeita, a atmosfera muda completamente com menos som, cores mais frias e com destaque na animação maior para as expressões faciais, de raiva do Orsted, de desespero do Rudeus e da Ares. É tudo muito cru e brutal como tinha que ser. É um choque muito grande que funciona. A gente já sabia que esse cara tava por aí, porque apareceram no início de todo o cataclisma, mas a obra propositalmente fez você esquecer deles com outros problemas que foram aparecendo na jornada do Deus para chegar com tudo no final. Junto a isso, o anime também foi bem em preparar o terreno do desastre na família da Ares, que é revelado logo depois. Um dos episódios anteriores terminava com a execução do avô dela e depois é revelado que geral se fudeu. Isso junto ao fato de ter que depender menos do Rudeus, leva ela a seguir separada do protagonista. Uma separação que abala o personagem principal, pois ele estava separado da família e agora separado das amizades que tinha feito. Consequências são muito importantes, especialmente em um anime como Mushoku, que em outras ocasiões falhou em dar consequências reais. Por isso valorizo esse pequeno trecho da temporada. Existiu uma construção ideal para sentirmos o que o Rudeus sente, uma vontade de se isolar semelhante à que tinha no outro mundo, como se tivesse voltado à estaca zero. Meu único problema com esse momento ainda é o próprio Rudeus, então acho que agora posso começar a falar sobre o assunto principal do vídeo. O Rudeus é um bom protagonista ou realmente é toda a desgraça pintada? Como eu disse antes, o Rudeus inicialmente é caracterizado por um homem fracassado, que viveu a vida inteira em isolamento por consequência do bullying que sofreu na escola, incluindo até mesmo abusos sexuais. Os 2 primeiros episódios iniciam mostrando trechos da sua vida passada no dia que veio a morrer, tentando justamente salvar 3 adolescentes. Um detalhe bem importante desses episódios é que mostra sutilmente que o Rudeus era pedo, já que ele estava vivendo algum anime como uma criança. O próprio personagem, ao reencarnar em um lugar totalmente novo, com uma nova oportunidade de viver, decide que vai viver uma vida boa dessa vez, sem repetir os erros cometidos anteriormente usando o que aprendeu antes. Eu já tenho um grande problema com o setup do protagonista, porque é o típico extremismo que se vê normalmente em histórias que trabalham com temas sérios, mas não são bem escritas, então decidem apelar. Não basta o Rudeus na vida passada ter problemas de reclusão social. Ele precisa ser um pedófilo, precisa ser gordo ao ponto de não ser saudável e precisa ter passado por um bullying. O bullying é o principal problema. Eu entenderia perfeitamente a reclusão ser resultado disso. A questão é como isso é executado da maneira mais extrema e inverossímil possível. É mostrado literalmente toda a classe bullyingando ele, tirando foto do corpo dele pelado. Depois mostra todos pendurando ele pelado pra todo mundo zoar o pau. Que porra é essa? Existe bullying, ainda mais no Japão, mas um bullying que chega nesse nível é a exceção da exceção. Como o intuito desse setup é dar motivos para você acreditar que o Deus era um humano que passou por problemas reais, não é ideal usar um tipo de bullying que se aconteceu 10 vezes no Japão é muito. É preciso pegar a regra para assim ser mais crível, e não a exceção. Mas como o autor provavelmente não queria perder tanto tempo com isso, ou só não conseguia escrever bem essa situação,
decidiu apelar para tentar ter efetividade rapidamente, mas ao invés disso só fica algo escrachado. Me lembrou bastante o bullying de Subahibi, que também é absurdo e me incomoda. Não vou dizer que Mushoku é o único que falha nisso. É realmente um problema em história japonesa abordar bem, sem ser apelativo e descaralhar demais. Do mesmo jeito que é um problema em histórias americanas, que muitas vezes pegam aqueles estereótipos de bully que não existem mais. Mas esse caso é pior, porque isso é literalmente a base do protagonista que você vai acompanhar. Se não dá pra aceitar essa base, o resto já começa prejudicado. Outra falha do anime, nesse momento, é em se confundir se quer usar esse contexto para fazer você sentir pena do Rudeus, ou usar para justificar como ele via se tornar o ser problemático que virou. Os dois são bem diferentes. Se o anime queria que você sentisse pena dessa vida, significa que ele só quer apelar. Se o anime queria só justificar, mostrando que ele só veio a ter esse negócio de ser pedo por conta dos problemas sexuais que teve na escola, quer dizer que o anime queria justificar o que o Rudeus se tornou e inocentar um pouco o personagem. Como tudo é feito em pouco tempo nesses dois episódios, não é suficiente para entender de fato quem era o Rudeus, como ele veio a se tornar esse merda e como nós devemos encarar esses fatos. Isso demonstra a falta de tato do autor, ou ao menos do que é mostrado no anime, com tópicos que deveriam ser mais bem estabelecidos para começar a desenvolver uma mudança. Se o objetivo do protagonista é mudar, melhorar pelo menos, primeiro a gente precisa compreender. Sinceramente, eu comecei a ficar em dúvida sobre o objetivo da história com o personagem principal. A partir do momento que esses callbacks da vida passada desapareceram, porque eles só acontecem nos dois primeiros episódios, depois disso a gente só volta a ver algo disso nos episódios finais, quando ele reencontra o pai e lembra de uma amizade que perdeu a oportunidade de ter por orgulho. Esses callbacks só foram insuficientes, justamente porque eles foram os únicos. O anime desistiu de mostrar como era a vida do Rudeus antes e como ela afeta a sua nova vida. Por exemplo, o medo de sair de casa pelo bullying que sofria é um medo que inicialmente volta a acompanhar nessa nova reencarnação. Visualmente é até interessante como mostra ele imaginando seus colegas em dois moleques brincando na rua. O murinho dessa casa como o muro da escola. Isso servia para nós entendermos o quão traumático era isso e para estabelecer o desenvolvimento que viria a ser conseguir sair de sua casa pela primeira vez. Aliás, até mesmo a superação desse medo eu acho que foi feita de um jeito acelerado. Novamente, retomando o problema do ritmo. A gente só entende que ele possui esse trauma no segundo episódio e no mesmo ele já é resolvido com a ajuda da Roxy. Aparentava ser o principal trauma da vida do personagem que levou ele a não conseguir ser alguém normal e mesmo assim só dura um episódio. Um trauma de 34 anos de vida resolvido em 20 minutos, que no tempo do anime representaram, sei lá, um ano. Nesse um ano a gente viu poucas vezes esse sofrimento para sair, então foi acelerado e não teve o impacto que deveria ter, considerando o quão importante aparentava ser. Então se foi ruim com os callbacks, imagina como foi depois sem eles. Serviam para mostrar que o objetivo do personagem de fato era mudar a sua vida e jeito de ser, mas a partir do momento que o anime abandona eles, a gente nunca mais vê a obra realmente querendo mostrar que o Rudeus tá tentando mudar para melhor, e aí o principal objetivo para nós acompanharmos essa história se perde e começa a mudar. Repito, não é um defeito por si só ter personagens com atitudes problemáticas. O problema no caso de Mushoku é que isso não dá verdadeiramente em nada. A gente vê ele tarado nos peitos da mãe, tarado ouvindo os pais transarem, tarado nos peitos da empregada, que percebia e ficava desconfortável, tarado tentando ver a calcinha das mulheres. A todo momento ele estava sendo o mesmo merda que era na vida passada, e em nenhum momento vemos o personagem logo depois desses momentos ter algum pensamento repudiando isso, relembrando que o objetivo é mudar e ser alguém melhor. Essas cenas só acontecem e passam rápido. Tem um ou outro estranhamento, mas nunca é problematizado como deveria ser pelos outros, ou ao menos pelo próprio. O exemplo mais agravado dessa falha é na despedida da Roxy, que, reiterando, era o momento que a adaptação fez de tudo para te emocionar e mostrar que era triste, já que era a primeira amizade da vida do Rudeus. Porém, literalmente logo depois dele se emocionar e agradecer por ela ter ajudado a superar o trauma de sair de casa, o anime corta e mostra que ele tinha roubado as calcinhas da Roxy. O episódio queria terminar em um tom triste de despedida emocionante, na verdade termina com uma cena cômica do Rudeus mais uma vez sendo tarado. Ou seja, a história que supostamente iria trabalhar uma renovação de um ser humano, condenando seus erros passados, na maioria das vezes ignora esses erros ou trata como piada, quando não deveria tratar, já que não era essa a premissa. Um detalhe que eu não sei se é culpa da obra original ou da adaptação é a falta de monólogos internos Rudeus sobre essas questões. Em vários momentos vemos a voz do seu antigo eu mentalmente pensando em como agir ou o que fazer, às vezes até se condenando, mas as únicas vezes que vimos Rudeus se condenar é, sei lá, quando ele esquece de descobrir sobre a sua família no Cataclisma. Um erro que é realmente grande, mas não está diretamente ligado aos erros do seu ser anterior, do ser problemático. Ele nunca para refletir sobre suas ações mais erráticas que refletem a sua falta de mudança, porque ele não se importa. Diz querer viver uma vida melhor e ser alguém melhor,
mas nunca vimos essa preocupação por parte do resto no anime e nem pelo próprio personagem principal. Por isso é difícil entender qual é o objetivo. Beleza, vamos supor que o autor pensou: quero fazer uma obra que seja protagonizada por uma pessoa falha para mostrar que a minha história tem personagens humanos identificáveis. Mas e o resto? Você fica constantemente mostrando que o Deus é falho, mas o que isso agrega pro desenvolvimento dele e pro resto da história? Não dá pra saber, porque são literalmente só as cenas dele fazendo merda, e é isso. E conforme os episódios foram passando, eu percebi que a confusão sobre o que essas atitudes erráticas do Rudeus significavam era também por conta de como o restante dos personagens interagiam. O pai do Rudeus também é tarado, tanto que ele acaba atraindo a mulher ao ver a empregada pelada. É descrito como alguém ganhão e fala de um jeito pervertido sobre as mulheres. A Lilia também é tarada porque ficou tanto tempo na casa ouvindo os gemidos do Paul e da Zenith que se masturbava pra eles. A Roxy, que ficou pouco tempo na casa da família, também fazia o mesmo ouvindo eles transarem. Muito tempo depois, o anime apresenta a Elinaise, uma personagem que acompanha Roxy pro continente dos demônios, e é apresentada literalmente como alguém que possui natureza erótica devido a uma maldição. Então, casualmente, o anime decide mostrar cenas dela sendo fodida por vários bichos ao mesmo tempo. Ou seja, todo o ao redor do Rudeus é pervertido. Por algum motivo, a devassidão sexual reina nesse mundo. Ao fazer isso, o autor começa a confundir as coisas, pois, teoricamente, a ideia era que o Rudeus mudasse como pessoa abandonando seus sentidos sexuais que levavam ele a importunar e ser esquisito com as pessoas, e consequentemente tendo uma vida isolada. Mas se os próprios personagens com quem ele convive também são esses pervertidos, não tem como acontecer a mudança. A perversão sexual foi normalizada nesse mundo. E por que ela é tão comum? O anime não explica. A gente não entende por que tanta gente é tarada assim, e no momento isso é relevante para as caracterizações deles, tirando o Paul. A Elinaise, teoricamente, tem isso como relevante para sua caracterização, mas porra, ela foi literalmente criada só pra ter a piadinha da Roxy sem querer ver ela em um gangbang. Então é uma personagem inteiramente para simbolizar uma perversão sexual sem sentido do mundo de Mushoku. Às vezes, eu ficava com a impressão de que a obra, na verdade, é uma adaptação mais limpa de um hentai, porque não é possível ter tanta devassidão gratuita. O fato de todos serem pervertidos é o que também acaba resultando na falta de consequências mais sérias para as ações assediadoras do Rudeus. O grande exemplo desse ponto é com a Sylphie. Eles chegam em casa molhados pela chuva e o Rudeus decide que vai tomar um banho junto com ela, tenta forçar com que ela fique pelada e acaba deixando a garota desconfortável. Os pais até chegam a dar bronca nele. O Paul fala porque isso é errado, mas ao mesmo tempo logo depois já volta a dar dicas de relacionamento com tons pervertidos pro Rudeus conseguir reconquistar a Sylphie. E mesmo que por um momento o Rudeus tenha sido punido, já que a Sylphie ficou um tempinho sem conseguir falar com ele, bem pequeno, eles voltam a falar rapidinho, ainda assim não foi uma punição de fato por sua perversão, porque mesmo que essa cena pareça ser perversão, não foi retratada assim. O Rudeus só ficou tentando tirar a roupa da Sylphie para tomar banho com ela, porque ele sequer sabia que era uma garota. Ela acabou não conseguindo falar seu nome completo quando se encontraram, que era Sylphiette. E nunca disse seu gênero depois. Então na verdade não era culpa do Rudeus não saber disso. Pra ele só ia tomar banho com outro garoto sem maldade nenhuma. Essa cena era uma oportunidade perfeita para condenar o personagem por erros que remetem a usar sua vida passada, mas não foi o caso. Ele foi condenado por um erro que não foi causado totalmente por ele e nem foi tão condenado já que dura pouco tempo. Essa impunidade se reflete de outras formas e em outro momento também, que é com a Ghislaine. Por ser essa brutamente burra que não sabe ler nem escrever, ela não possui discernimentos sociais comuns. Em determinado momento, ela precisa manter o Rudeus dentro do quarto com ela para não descobrir a surpresa que estavam fazendo pro aniversário do personagem. Então ele se aproveita para dar a desculpa dela ficar só de calcinha pro Rudeus poder esculpir melhor ela, já que ao longo dos episódios o personagem ia esculpindo todo mundo que conhecia, se aproveitando também para tocar na bunda dela como se não fosse nada, já que o personagem não possui esse discernimento de errado e certo. Ou seja, foi mais uma cena de perversão do protagonista sem punição por sua parte e pelas outras pessoas. Isso já é na segunda parte do anime, que teoricamente deveria ser um momento de alguma mínima diferença pro Rudeus do início, mas não era. O Rudeus, durante boa parte desses episódios, tinha um certo ar manipulador e falso em algumas ações, no sentido de enganar a Ghislaine para ser tarado, no sentido de falar determinadas coisas pro Roxy ou para outras garotas, só para agradar elas, com base no que ele aprendeu, entre aspas, jogando visual novel de romance. Várias vezes as ações dele eram só para se aproveitar de alguém, fingindo se importar com a pessoa ou não ser nada de errado. Essa falsidade me incomodava porque, novamente, nunca era condenada, sempre dava certo ou pelo menos o Rudeus não parava para refletir depois no erro disso, e criava uma dificuldade de entender o que de fato o personagem pensava. Eu não sabia se de fato gostava da Roxy por tudo que ela fez por ele, ou só por ser um tarado que gostava de garotas com aparências mais jovens, se de fato queria esculpir a Ghislaine por gostar dela, ou por só estar em mulheres com características animalescas. Se um protagonista falho não possui autoconsciência dos seus erros, e o restante não o condena por isso, então não é bem escrito.
com base na premissa que supostamente o anime seguia. Fica mais fácil de entender o que eu quero dizer comparando com um caso que funciona e é bem escrito, o Shiki de Tsukihime. O Shiki na visão nova é retratado como alguém com pensamentos problemáticos ocasionados pelos instintos assassinos da sua família original, instintos esses que levam o personagem a quase abusar da Arcade. No remake aliviaram pra ele só tentando matar ela, mas ainda assim era algo ruim. Em outra situação, quando começa a ser possuído pelo Juan no original, se você faz a escolha errada, o Shiki acaba abusando da Kohako. A forma como o Shiki trata a morte de maneira indiferente às vezes pode ser visto como algo problemático, ou seja, ele é um personagem apresentado na visão nova como alguém que quer só viver uma vida normal depois do acidente, evitando ver a morte dos outros, mas ao entrar em contato com o sobrenatural, precisa lutar com seus instintos assassinos naturais usando o seu livre-arbítrio. O personagem é sobre esse conflito entre instinto e a liberdade para agir da maneira como quer, e sempre que o personagem faz alguma merda, séria como as que descrevi, logo depois o Natsu mostra longos monólogos internos do Shiki se condenando pelo que fez, se isolando em sua casa com medo de afetar outras pessoas. É um protagonista com atitudes problemáticas e muitas vezes imperdoáveis, mas a novel usa isso para quebrar ele mentalmente, para fazer com que fique numa luta constante para ser livre de algo que nunca quis verdadeiramente ser, do mesmo jeito que a obra faz com Arcade, controlando seus instintos de beber sangue para conseguir conviver normalmente com Shiki ou com a Ciel, que indiretamente fez um massacre de várias pessoas quando teve seu corpo controlado por Roa, tendo que conviver com essa culpa. São vários personagens falhos, com problemas sérios e com as falhas sendo usadas para trabalhar o psicológico de cada um. O enredo condena as ações erráticas de cada um, por isso são bem escritos, enquanto Mushoku nunca condenou o Deus. Voltando pro exemplo inicial, o Walter White é um personagem problemático que funciona muito bem também. Para alguns, a ideia da série é mostrar um homem bom e sem vontade, evoluindo até se tornar o Heisenberg, mas o ponto na verdade é mais mostrar que no interior daquele homem, sem perspectiva de crescer na vida preso ao trabalho de professor sem ser respeitado nem pelo próprio filho, existia a vontade de se libertar e fazer o que quiser, de tomar uma posição de poder. O Heisenberg é apenas uma outra parte do Walter White e em um momento a série tenta redimir o personagem. Na verdade, boa parte dela é sobre o próprio Walter reconhecer que estava fazendo aquilo porque queria. Durante as temporadas, ele dá diferentes desculpas para continuar, mas sempre fica claro que não são os verdadeiros motivos. A série reconhece que as ações dele são ruins, através das consequências no seu entorno e pela forma como os outros personagens reagem. A graça do Walter é o quanto ele anda no limite do mal completo por um tempo, como algumas decisões que ele parece tomar para ajudar. O Jesse, por exemplo, como não salvar a Jane, é o mesmo tempo que fez isso para continuar mantendo seu controle por ele. A jornada do Rudeus não precisava ser necessariamente sobre mudar, mesmo que o anime dê a entender que é. Mas ao menos algo deveria ser retirado dessas suas ações, mas não é. Fica basicamente nisso, ele faz coisas ruins, às vezes faz coisas boas, e valeu. Eu percebi que o personagem realmente não ia mudar, ou ter qualquer tipo de desenvolvimento realmente grande nessa temporada, quando começou a assediar a Ares. Antes ele roubava a calcinha de outras garotas e tinha pensamentos indecentes, mas chegar ao ponto de assediar uma garota de 10 anos corporalmente foi um nível acima, ainda mais quando ela estava dormindo depois do próprio ter passado treinando com ela. O Deus não conseguia seguir a separar esses instintos carnais esquisitos da sua relação normal com o personagem. E mesmo que ela acordasse e sempre brigasse com o personagem, muitas vezes era até mais um tom cômico do que de condenar a ação. Até mesmo as caretas que o Deus faz eram muito nessa ideia de ser uma cena engraçada da garota, de arquétipo raivoso batendo no protagonista, um negócio totalmente distorcido do que deveria ser. Isso chega a diminuir com o tempo e a relação do Deus e da Ares melhora. A personagem também fica menos irritante mesmo que mantenha o seu arquétipo. Parecia que realmente arrumar para uma boa amizade. Mas aí a obra decide entrar num caminho nebuloso, muito preocupante. Primeiro, o Deus e a Ares nesse mundo são parentes, são primos de segundo grau. Eu sei que primo de segundo e terceiro grau é uma relação muito distante, mas ainda assim é um pouco estranho. O Deus só ganhou a oportunidade de ser mestre da Ares por ser filho do Paul, por ser um Greirat, mas esse não é o problema central. O problema central é o Deus ter sentimentos e até mesmo uma relação sexual no final da temporada com uma garota de 15 anos na época. Mesmo que o corpo do Deus fosse até mais jovem do que a Ares, primeiro que ainda é estranho o anime querer mostrar um sexo entre dois adolescentes dessa forma. Eu sei que aqui no Brasil tem gente que transa com 12 anos de idade já, mas isso não é saudável e não deveria ser encarado da maneira romantizada que é no anime. O Deus querer ter faz sentido, já que ele é um merda e tinha uma mente de 40 e poucos anos já. Mas a Ares não, é mais um exemplo da maneira esquisita como esse mundo lida com questões sexuais. Segundo, me adiantando caso alguém falasse isso nos comentários, eu sei que no mundo de Mushoku a maioridade é a partir dos 15 anos, mas a questão não é a coerência com o que é estabelecido naquele mundo, pois boa parte do anime ainda usa valores éticos nossos, já que o próprio autor faz parte deles.
Fora que a aparência da Aerith é de uma jovem mais do que uma adulta, a personalidade e a maturidade também. Existem mais indicadores dela ser uma menor de idade do que maior de idade. O único sinal dela ser maior de idade é uma regra dita exclusiva daquele universo. E o Rudeus originalmente e mentalmente ainda faz parte do nosso mundo. Para ele não era um maior de idade. E terceiro, a mente do Rudeus ainda era de um homem velho que tinha tesão em ver CP. O Rudeus literalmente tinha a mente de um pedófilo e agora estava transando com uma menor de idade, com aparência infantil. O anime cava a própria cova, porque fica a interpretação de que o Rudeus estava transando com a Aerith por ter se apaixonado depois de passarem tanto tempo juntos, mas inegavelmente existe o subtexto dele também querer fazer isso por ser atraído por menores de idade, uma vez que a obra em nenhum momento demonstrou algum tipo de mudança no personagem. Ele era pedo na vida passada e continuava com a mente de um pedo. E é importante destacar que existe diferença no crescimento corporal e hormonal do Rudeus para sua mente. Se isso fosse consequência do libido crescente que todo adolescente tem, seria uma coisa, mas fica bem evidente no anime que a única coisa que cresce é o corpo, fisicamente falando, porque mentalmente, atitudes, tudo já está desenvolvido na mente original do seu ser anterior de um adulto. Então é realmente como se fosse um adulto de 40 anos transando com uma garota de 15 anos. A questão não é nem só ser bizarro e o anime romantizar, é a obra se confundir achando que está mostrando um romance legal de alguém que mudou, quando na verdade não estava porque falhou no desenvolvimento disso. Saindo um pouco da devassidão do Rudeus, eu quero pelo menos elogiar 2 pontos do personagem nessa primeira temporada, os paralelos entre Rudeus e Ruijerd. O Ruijerd é apresentado como alguém que quer mudar e não ser mais essa imagem ruim do Superdi, do mesmo jeito que o Rudeus teoricamente queria mudar o seu jeito de ser e a imagem de si mesmo. O Ruijerd muitas vezes não conseguia discernir bem o momento de matar alguém e como encarar pessoas ruins, do mesmo jeito que o Rudeus ainda tem esses erros constantemente. Eu gosto do paralelo entre os dois porque resulta numa amizade bem legal, a melhor que o Rudeus tem, mas ao mesmo tempo é algo meio falho, já que o Ruijerd é um personagem que de fato percebe-se uma mudança constante, enquanto o Rudeus é inconstante e não muda. Junto com o paralelo entre os dois, outro que eu gosto é do Rudeus com o Paul, já que também é esse pervertido que só pensa em mulher e uma pessoa que muitas vezes falhou com pessoas próximas. O Paul traiu a mãe do Rudeus, não conseguiu salvar ela e é empregada depois do cataclisma, e muitas vezes não sabia como lidar com o próprio filho, às vezes agredindo ao invés de tentar entender e valorizar o fato de ter encontrado ele vivo novamente. O Rudeus também falhou ao não lembrar e pensar no bem-estar da sua família depois de ir para o continente. Falha constantemente com mulheres, então os dois acabam sendo reflexo um do outro. O momento que finalmente conseguem se entender de verdade, ao se reencontrarem e desabafarem um pro outro, ignorando os problemas de cada um e valorizando simplesmente o amor que sentem reciprocamente, é bem bonito. É um dos raros bons momentos do anime nessa primeira temporada. Meu único problema com Paul, que é provavelmente o personagem mais bem escrito desse trecho da obra, é que o mundo ao redor também não condena ele da maneira que deveria. O cara traiu a mulher com a empregada ao ponto de engravidar ela, e mesmo assim a Zenith perdoou o Paul, com todos vivendo juntos na mesma casa como se nada tivesse acontecido. Fora uma outra piadinha ácida sobre o que ele fez. Não foi uma punição de fato, traiu e foda-se. Para finalizar essa discussão sobre o Rudeus, quero fazer mais uma comparação, mas agora com o Araragi de Monogatari. Corriqueiramente, eu vejo comparações entre o Araragi e Rudeus, entre Monogatari e Mushoku Tensei, porque alguns fãs de Mushoku não entendem as críticas duras à obra, mas a grande exaltação Monogatari. Pra quem não sabe, o Araragi é um personagem que várias vezes ao longo dos arcos assedia a Hachikuji, beija Shinobu na forma Loli, beija Hachikuji na despedida dos dois, tem uma relação implicitamente sexual com a irmã menor de idade, fora outros momentos do anime que ele nem faz algo tão ruim, mas a obra faz, como a cena da Hanekawa, teta de vaca que quis no Monogatari. Ou seja, Monogatari é uma série cheia de cenas bem questionáveis em torno dos seus personagens, cenas estas que normalmente não são tratadas que nem outros textos são. Mas a grande diferença entre Monogatari e Mushoku Tensei, pelo menos, é que você pode encarar tudo isso como uma merda, criticar, mas ainda assim vai sobrar muita qualidade no resto, porque a perversão do Araragi não faz parte essencial do personagem e nem do restante da história. De fato, a estética de Monogatari tem esse aspecto libidinoso, mas olhando os temas e o desenvolvimento dos personagens, isso existir ou não afeta o funcionamento deles. O fato do Araragi ser tarado não faz parte dessa relação com a Ogi, do seu papel como um protagonista que serve como um gatilho de desenvolvimento dos outros, questões interessantes sobre ele que independem das esquisitices. Diferente do Rudeus, que é um personagem com a premissa de mudar e acabar com suas ações sexualmente ofensivas, mas o anime nunca faz isso e nunca condena como se propunha a condenar. Se você tira esses fatores do Rudeus, o personagem deixa de fazer sentido. O desenvolvimento teoricamente seria justamente sobre ele deixar de ser um merda. Teoricamente a graça era ser uma pessoa falha que vai mudar. Não é só uma questão estética da obra também, já que essa devassidão sexual é característica de outros personagens desse mundo, é intrínseco. Monogatari, na maioria das situações, trata até como piada as interações sexualmente duvidosas do Araragi.
uma piada de mau gosto, que nem o próprio Mushoku faz, mas até nisso é um sentido diferente. O Isshin, nessas outras obras, também gosta de fazer piadas esquisitas assim. De fato, o intuito quase sempre nessas atitudes estranhas do Araragi é um exagero cômico, que eu não acho bom, mas é diferente de Mushoku, que acaba usando a perversão do Rudeus, às vezes como piada, mas teoricamente não de forma proposital. O fato do Rudeus assediar a Ares não deveria ser levado como uma piada arquetípica, sai levada pela péssima execução das ideias que eu citei anteriormente em torno do desenvolvimento do protagonista. Resumindo, eu não gosto desse tipo de cena em Monogatari, porque não agrega de fato ao conteúdo da obra. É só por estética ou pra ser engraçado e nunca é, mas não é um fator determinante para achar a obra ruim, pois não é essencial como é pro Rudeus e Mushoku. A principal caracterização do Rudeus gira em torno de ser um merda e ser um assediador pedófilo, então a partir do momento que a obra não desenvolve isso bem, mata a sua essência. No fim, Mushoku Tensei não foi uma experiência ruim como eu esperaria ser em anos anteriores. Talvez por eu ter nesse meio tempo experienciado coisas muito piores, mas também pelo anime ter suas qualidades, mesmo que sejam ofuscadas pelos defeitos e insuficiências. Novamente, não sei o quão bom é o anime como adaptação e se a novel não tem os problemas que eu apontei, mas como teve uma quantidade de volumes adaptado relativamente boa para a quantidade de episódios, comparado com outras adaptações de light novel, duvido que eu mudaria tanto de opinião. Minhas críticas são muito aos fundamentos da obra que não são sustentados pela execução. Espero que eu tenha conseguido ser um pouco mais justo com essa discussão, ao invés de ficar só na sinalização de virtude. E mesmo com todas essas críticas, eu não julgo quem gosta de Mushoku. Eu consigo ver que um dos principais, se não o principal motivo para gostarem tanto, é o anime conseguir passar tão bem o sentimento de acompanhar uma jornada, mesmo com problemas no ritmo, e a apresentação no mundo ainda é feita de um jeito bom que recompensa cada descoberta para quem assiste. Então, ainda que eu não pretenda ver as novas temporadas tão cedo, valorizo isso. No fim, o vídeo não terminou porque eu decidi assistir a segunda temporada. Eu fiquei incomodado de deixar a tarefa pela metade. Então tudo que veio anteriormente, como eu falei, fazia parte do meu roteiro antigo. Então a partir de agora é o que eu escrevi um ou 2 meses depois, não lembro direito. Porém, assistindo ela eu percebi que o anime continua com os mesmos problemas, então nem vou me estender tanto e repetir o que eu já critiquei. Só vou tentar falar pontualmente sobre os piores momentos. O primeiro grande problema dessa continuação é que ela perde a única qualidade consistente do anterior, que era a sensação de aventura e jornada recompensadora, uma vez que quase inteiramente se passa fechada na universidade. Obviamente, o fato de passar em um só local não impediria de continuar tendo um world building interessante, mas o anime não gasta tempo real tentando aprofundar mais o sistema de magia, novas raças, alunos de diferentes lugares que poderiam ser superficialmente abordados agora para depois voltarem a aparecer. Não existe uma construção. Na verdade, o Rudeus mal passa tempo aprendendo alguma coisa. Os próprios fãs são bem críticos com a primeira parte por ser aparentemente uma adaptação ruim, mas a segunda parte também não entrega o que a obra tinha de melhor, porque enquanto não tá focando nessa universidade, foca no dia a dia mais tranquilo do Rudeus casado com a Sylvie e com suas irmãs. O único trecho que realmente avança significativamente o que sabemos do mundo é a reta final quando ele finalmente vai no labirinto resgatar sua mãe junto com o Paul e o resto, e mesmo assim não estava efetivamente progredindo o mundo, já que é um negócio pequeno e isolado. Eu entenderia a mudança de rumo se os episódios tivessem compensado e executado bem seus propósitos, mas não é o caso. No segundo episódio, eu percebi que os personagens iam continuar sem desenvolvimento de verdade. Nele, o Rudeus acaba salvando uma garota de uma guilda que ele encontra depois de sair por aí depressivo com saudade da Ares, e então tem um fechamento bonitinho dos dois, finalmente se entendendo já que ela odiava o Rudeus no início. Mas esse fechamento obviamente é cortado para a cena conclusiva do episódio, o Rudeus com a calcinha da garota. E supostamente era para ser engraçado, mas não é. É sempre o mesmo tipo de cena e sempre usada no pior momento possível. Uma situação que deveria ser impactante de alguma forma pra gente, mas não é porque termina resumido na calcinha. Infelizmente, a primeira parte dessa temporada se apega muito ao fato do Rudeus ter ficado broxa depois de separar da Ares. E essa ideia, não ironicamente, poderia ter sido bem aproveitada com uma execução inteligente. Porque o Rudeus passou a primeira temporada inteira sendo um tarado que queria se aproveitar de todos os momentos pra foder alguém, ou pelo menos ter algum contato. O fato do Rudeus ficar broxa logo depois de ter a primeira relação sexual com a Ares, podia indicar que ele finalmente ia sair dessa merda por ter se apaixonado por alguém. E teoricamente, é o que o anime faz, mas é estranho. Estranho porque, primeiro, esse teor depressivo ao redor do Rudeus dura pouco. E em poucos episódios ele já se reanima e consegue voltar a viver normalmente. Deveria ser algo que corriqueiramente voltasse a assolar ele ao longo do resto, dessa primeira parte pelo menos, até resolver a brochada. Mas como passa rápido demais, tira a relação que a brochada teria com a depressão e o desolamento do personagem. E pra piorar, esse grande problema é resolvido com a Sylvie dando Viagra pra ele basicamente. Acho que a ideia era mostrar que o amor pela Sylvie teria recuperado o Rudeus, mas se era esse o objetivo fazer, ela dar uma Viagra mágica pro cara não combina.
Essa segunda temporada nem é tão devassa como a primeira, mas eu sinto que consigo ser mais gratuita ainda nesse tipo de coisa. Por exemplo, na cena que o Rudeus pune as duas minas que ficam seguindo ele na universidade por terem quebrado a figura da Roxy de calcinha que ele tinha, é um episódio inteiro que gira em torno do Rudeus, tratando elas basicamente como escravas sexuais por conta de algo fútil que só existia para agradar a perversão do Rudeus. Essa cena não agrega em nada e não é engraçada. As personagens só existem para ser as seguidoras do protagonista durante a temporada, sem características além disso. Esse é um grande problema do novo elenco, conseguem ser menos críveis do que os outros de antes. Outro grande exemplo disso, além dessa dupla, é o namorado da Elinize. Por algum motivo a temporada perde tempo supostamente desenvolvendo esse romance inútil. E eu digo supostamente porque não desenvolve. Ele só decide ficar juntos rapidinho mesmo e foda-se. É um romance que realmente não agrega pra personagem e o mano só existe pra ser namorado dela basicamente. No caso, teoricamente agrega porque agora a Elinize tem alguém pra tentar curar a maldição de querer transar com todo mundo. Mas porra, a personagem se resume só a sexo, então é legitimamente só uma perda de tempo. Não tem nada interessante. A única personagem nova que eu consegui ver algum valor mínimo foi a Nana Hoshi, por ser um outro caso como o do Rudeus de alguém do mundo real reencarnando no mundo de Mushoku. O problema é que tirando um episódio que mostra ela realmente muito afetada por não conseguir voltar para casa ao ponto de ficar doente, a maior parte das cenas entre ela e o Rudeus são essa pesquisa para que ela consiga voltar, ao invés de desenvolver melhor as diferentes experiências de ambos. Inicialmente tem um rápido contraste, já que o Rudeus gostava da sua nova vida e ela não, mas meio que fica por isso. A personagem deveria ter sido bem mais ativa nessa parte. Até mesmo, a revelação de ter indiretamente uma parte da culpa pelo teleporte é pouco utilizada. A Sif fica brava e já se acalma rápido. Porra, esse foi um negócio que atrapalhou a vida das pessoas mais importantes pro personagem principal e ele não fica nem relativamente irritado, só imediatamente entende. Eu entendo que a ideia de ser assim era mostrar que o Rudeus ficou mais maduro. O problema é que essa maturidade não foi desenvolvida gradualmente. Nós tivemos um momento que de fato mostrasse ele mentalmente melhorando, quando fazia alguma merda envolvendo seu caráter. Não era condenado e nem refletia sobre. O anime só decidiu que seria assim nessa temporada, do nada. Outro aspecto do Rudeus e do resto do elenco que é deprimente é o romance. É simplesmente um caos. Começa com a enrolação suprema pra Sylphie. O anime até dá a justificativa dela precisar manter aquela identidade na universidade e continuar protegendo a princesa. Mas é um saco porque só se repete o início da relação dos dois. Pelo menos agora o Rudeus podia ter percebido antes, mas não percebeu. Mas o grande desastre tá na conclusão de tudo, porque esse cara não se decide. Começa a temporada com ele muito depressivo por ter separado a Ares, com quem tinha tido a primeira relação sexual, aparentemente finalmente ia ter um romance concreto. Depois mostra ele se aproximando da Sarah, e só se desaproximando pelo problema da brochada, e por sair de onde estavam. Depois mostra ele voltando com a Sylphie, esquecendo a Ares e se casando com ela. Aí depois, ao se separar dela e das irmãs, para ir junto com o pai salvar a sua mãe, ele reencontra a Roxy, que também se apaixonou pelo Rudeus, e para animar o personagem depois da morte do Paul, decide que o único jeito é sexo. Já é uma merda o fato dos personagens desse anime só saberem se comunicar através do sexo. Não existem outras maneiras de afeto para animar alguém para essas mulheres. E é mais merda ainda o fato do Rudeus no final terminar casado com a Roxy e com a Sylphie. Novamente, a mulher que foi traída aceitando a traição, convivendo com os dois humilhantes como se fosse normal. Não consigo entender o propósito da poligamia dessa história, além de querer agradar todos os fãs. Seria muito mais interessante se o Rudeus tivesse que fazer uma decisão difícil, de ficar com a mestra que ajudou ele muito no início, bem estranho já que ela era mais velha quando ele conheceu o Rudeus criança, é quase grooming, ou de ficar com a garota que sempre mais gostou dele. Seria uma ótima oportunidade para dar as consequências que faltavam para suas ações, mas o anime decide ir pelo caminho mais fácil e eu não duvido que no futuro a Ares entre pro harem também. O único ponto realmente melhor, abordado com o personagem principal, foi os paralelos da sua vida passada com a Norn. Foi um episódio bem bonitinho, até, mostrando ele salvando a sua irmã de se tornar o que ele foi por ignorar a ajuda dos outros. A morte do Paul poderia ter sido ótimo personagem também. Inclusive, foi um dos poucos momentos assistindo Mushoku que eu senti minimamente algo, porque ele era o melhor personagem com folga até o momento e ele morre de um jeito chocante. Essa morte não é bem aproveitada porque a tristeza do Deus passa relativamente rápido e ele se cura, entre aspas, transando com a Roxy, e resultando num plot merda de harem. Então um momento triste que poderia ser muito profundo termina em sexo, como tudo no anime. Por isso eu digo que a temporada é um caos. Essa reta final é o único momento que realmente parece querer alguma coisa, mas se bagunça nas suas conclusões. Mesmo assistindo 40 episódios de Mushoku Tensei, que adaptam 12 volumes, ainda continuo perdido no propósito dessa obra. Ela tem potencial em alguns aspectos do seu mundo, mas sempre se resume às mesmas coisas e não consegue desenvolver verdadeiramente bem o seu personagem principal. Para mim, é bem evidente que não é uma história de redenção. O Rudeus quer viver uma vida melhor, mas isso significa basicamente tentar acertar mais do que errar, e só.
Mas qual é a graça de fazer uma história assim? O que eu vou ganhar acompanhando a jornada de um personagem estático que só muda quando a obra quer? Se eu não tivesse continuado no jogo, teria mais respeito pela obra. Eu entendo quem gosta porque tem tropos populares mais bem executados que a média de temporada, mas não é o suficiente pra mim. Agora sim, o vídeo acabou. Valeu.